No vídeo de hoje eu vou estar contando como tá sendo o meu segundo mês postando os vídeos regularmente aqui no YouTube. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, meu nome é Tâmara, eu moro na Inglaterra há 5 anos e há um pouquinho mais de 2 meses atrás eu decidi que eu ia começar a postar no YouTube. Era um desejo antigo já há muito tempo, então eu já cheguei a postar antes, inclusive há 10 anos atrás. Eu postei alguns vídeos e na época me desanimei e tirei esses vídeos do ar. Eu gostava muito dessa ideia de vídeos, né, de ter um canal, gosto muito de criar conteúdo e eu acabei tomando coragem esse ano, finalmente, pra postar conteúdo aqui na plataforma. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o meu primeiro mês e nesse vídeo eu explico um pouco mais sobre essa história, esse histórico meu aqui, e eu vou deixar nos cards aqui em cima, não sei se é desse lado ou desse, mas tá aí pra vocês verem. É bem interessante assistir aquele lá antes do que assistir esse aqui, inclusive. Sem mais enrolação, eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dos números desse primeiro mês. Diferente daquele vídeo, eu vou estar mostrando mesmo na tela os números, então eu separei por semanas. Eu tô nesse cenário lindo, inclusive, por causa disso, porque meu computador tá aqui na frente. E eu vou estar olhando pro computador, por isso, né, enfim, ignorem essa informação, porque simplesmente não tem como decorar todos esses números sem estar olhando pro lado. Então vamos lá. Então, compartilhando esses números aí com vocês, dá pra ver que no começo, nas primeiras semanas, eu comecei postando 2 vídeos na semana, que foi a ideia inicial. Não postar 2 vídeos, mas de ir postando de acordo com o que eu ia editando. Então, eu ia gravando, editando e postando. E fui bem devagarzinho, assim, até pegar o jeito. Na quarta semana, eu já comecei a postar 3 vezes por semana, mas isso foi uma coincidência, não foi um planejamento ali de colocar o dia da semana que eu vou postar, não foi isso não. Foi mesmo que eu fui acelerando o processo, fui gravando mais. Então, foi mais ali... não intuitivo, mas assim, terminava, já postava, sabe? E daí foi isso, até o momento que eu defini fazer de segunda, quarta e sexta e no horário da tarde. Eu já mudei esse horário algumas vezes porque eu postei à tarde mais pro final da noite, né? Na verdade, no começo da noite no Brasil e depois às 6 horas e tal. E eu achei que tava ruim, aí eu passei pro meio-dia, aí eu percebi que tá pior e depois, agora que eu recebi o relatório, eu vi que o povo que assiste o meu canal tá mais online à noite mesmo. Então pode ser que eu mude de novo, mas de qualquer forma eu tinha definido segunda, quarta e sexta e eu tô mantendo esse horário por enquanto. Então eu finalmente defini isso, e eu defini na 7ª semana. Então, até ali que eu estava experimentando fazer 3 vídeos, eu não tinha definido os dias. Então teve dia que eu postei na terça-feira, tem dia que foi no domingo, aí dependeu da semana mesmo. Teve uma semana específica, que é semana 8, que eu postei 4 vídeos. Então eu postei de segunda, quarta e sexta e eu postei um domingo. A doida, né? Porque, enfim... não devia ter feito isso. Devia ter pegado esse vídeo e postado na semana seguinte. Mas, de qualquer forma, eu fiquei empolgada porque o assunto foi bem aleatório. Coisas que eu odiei na internet essa semana, alguma coisa assim. E esse vídeo eu amei gravar, achei que ficou super engraçado. E eu editei e eu postei no mesmo dia. Foi uma coisa assim maluca. Acho que foi no dia seguinte, não sei direito, mas foi muito rápido assim. Depois que eu editei, eu decidi postar. Porque na minha cabeça não ia fazer sentido postar esse vídeo numa segunda-feira. Mas aí eu empolguei e quis postar na hora. E daí eu acabei postando 4 vídeos. Não vou fazer isso mais porque eu preciso ter aí vídeos extras por dias que eu não quiser gravar pra eu poder postar esses vídeos extras. Então, esse vídeo, ele tem que estar de gaveta e não postando assim que nem a doida. Mas enfim, então até agora ficou 25 vídeos. Eu tô roubando um diazinho aí, porque se for ver, eu comecei a postar, né, no dia 6 de março e as minhas semanas aqui vão até dia 7 de maio. Relevem isso, não é 2 meses redondo. Eu tô seguindo mais pelas semanas mesmo, que eu achei que ia ser mais fácil. Então, desses vídeos, eu gravei 25 vídeos longos, né, postados. Com relação à duração, eu coloquei a duração média de cada vídeo. Então, pra quem, né, entende um pouquinho, basicamente vai contar a pessoa que ficou 10 segundos no seu vídeo e vai ficar a pessoa que ficou 20 minutos. Aí, a duração média, ela varia de acordo com quanto longo é o seu vídeo, né? Porque se o seu vídeo de 1 hora, a duração média tende a ser um pouquinho maior do que um vídeo de 10 minutos, por exemplo. A não ser que de 1 hora seja muito ruim e as pessoas não fiquem, mas no geral costuma ser um pouquinho maior. Então dá pra ver aqui que a duração aumentou pelo fato de que os vídeos ficaram um pouquinho mais longos do que tava na primeira semana, mas eu acho que foi mais pelo fato da minha edição ter melhorado e também de ter cortado menos, né? Porque nas primeiras semanas, como eu tenho muito vício de linguagem, eu cortei muito. Eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Mas eu cortei muito né, eu cortei muito mas e coisas assim. Então, depois de um tempo, na segunda semana ali, né,
né, no segundo mês, já começou a melhorar isso. Comecei a errar menos e daí ficou mais fluido os vídeos, sabe? Então eu acredito que seja por isso que aumentou o tempo de duração. Falando agora de views, de visualizações, essas são as visualizações gerais dos vídeos, tá? Não tô contando os shorts aqui, que eu vou entrar neles daqui a pouquinho. Mas as visualizações gerais, elas melhoraram ali depois de 4 semanas e depois caiu de novo. Eu não sei exatamente se caiu porque o YouTube, tipo, piorou em uma semana da outra. Porque assim, eu tenho um segundo canal também, eu não tenho só esse canal. Acho que eu tô falando num dos vlogs, aí eu tô explicando isso. E nesse segundo canal eu vi que as visualizações baixaram justamente na semana que baixou as minhas. Então eu não sei se foi uma coincidência maluca, porque são públicos totalmente diferentes, ou se aconteceu alguma coisa no YouTube aquela semana e entregou menos vídeos no geral e visualizações no geral, porque dá até pra ver nas impressões que elas baixaram. Então eu não sei se foi por isso ou qual a razão, mas ele tava melhorando, né, de views e depois, como dá pra ver ali, depois caiu de novo. Eu acho que essa semana que tá acontecendo, né, porque eu já é depois do dia 7 hoje. Tá baixo também, e tá pior talvez do que a última que tá aqui na lista. Mas é isso, paciência, né? Isso desanima bastante, na verdade, mas não tem muito o que fazer. Então é só continuar postando conteúdo mesmo, contando com a sorte aí que isso vai melhorar. Com relação às horas assistidas, elas foram, deixa eu ver, foram aumentando, né? De acordo com as semanas, obviamente. Essa quarta ou quinta semana teve um vídeo aí que eu postei, que é aquele Work With Me. Eu não tinha o que postar, eu expliquei isso no primeiro vídeo também, no primeiro mês. Mas eu não tinha o que postar naquele dia e no desespero eu fiz um vídeo assim, que é basicamente o que outro canal que eu tenho, ele é nesse estilo. Então eu postei esse vídeo e esse vídeo me trouxe muitas horas de visualizações. Então essas 10, essas 11, depois 18, a maioria da quantidade ali é por causa desse vídeo específico, que deu muito certo. Irônico, né? Porque eu postei mais 2 vezes Work With Me e os outros 2 não deram visualizações. Inclusive o último foi nessa última semana aqui, que foi muito ruim. Então assim, a última vez que eu vi tava com 3 visualizações. E acho que uma delas era minha, inclusive. Então não quer dizer, né, infelizmente, que o vídeo que deu certo uma vez, se você copiar ele, não é copiado, mas assim, se você repetir ele quase da mesma forma, não quer dizer que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então assim, é uma loteria. Mas essas horas extras aí foram mais por causa disso. Depois eu senti que ficou mais constante, dá pra ver ali que os números se repetem, né, com relação às semanas, apesar de que os assuntos, eles estão bem diferentes ainda, então acho isso bom, assim, no geral. Com relação a inscritos, dá pra ver ali que teve um aumento, né, na quinta semana, na quinta e sexta semana teve inscrições, só que esse número, ele meio que é irreal. Por quê? E, apesar de ser muito pequeno, né, ele é minúsculo ainda, mas ele é irreal porque eu utilizei esses vídeos aqui pra enviar pra família, pra contar que eu tava com o canal. Então esse vídeo tem 5 inscrições, de 4 inscrições, foi justamente esse que eu enviei, sabe? Eu falei, gente, ó, eu tô com um canal e tal. Família eu mandei pra poucas pessoas, tá, gente? É por isso que tem pouco. Mas eu quero dizer que, tipo assim, eu encaminhei esse vídeo justamente, entendeu? Então deu um número baixo de inscrições, porque comparado com o Shorts, eu vou mostrar daqui a pouco, o do Shorts tá maior que esse. Por isso que eu quero falar, né, sobre isso, porque basicamente gente nova mesmo que chegou foi mais pelos Shorts do que por vídeo. De vídeo foi mais família mesmo, com exceção aí de 2, provavelmente, que não era 2 ou 3, que não era família desses 12. E daí é isso. Aí de impressões, dá pra ver também que foi aumentando, então isso é só de vídeo longo, foi aumentando, chegando 6 mil por semana, né, e depois caiu de novo 3 mil, e essa última semana que foi de chorar, né, de 300 impressões de vídeo, é muito, muito, muito pouco. O que são as impressões, né, pra quem não sabe muito sobre o assunto, é basicamente a quantidade de vezes que vai aparecer o vídeo, ou no feed lá de vídeos, né, na página inicial do YouTube, ou como recomendações ali pra vocês. Então se você tá assistindo um vídeo e tem outros vídeos aqui embaixo, aquele vídeo aparecendo ali é uma impressão, tá? Então conta como impressão. Então 350 impressões quer dizer que apareceu esse vídeo 350 vezes pra várias pessoas diferentes, né? Então pode ser que uma pessoa tenha visto esse vídeo de indicação tipo umas 10 vezes, e pode ser que a pessoa tenha visto uma vez, só que foi distribuído para uns 36 pessoas, umas 350 pessoas, vocês entenderam? Me confundi aqui nos números, mas caso conta como isso, como a forma ali que aparece, a quantidade de vezes que aparece para as pessoas. Esse número é muito baixo porque depois você converte a quantidade de pessoas que realmente clicam nesse vídeo, que seriam as visualizações, e daí a taxa de clique, que eu vou explicar. Então, é pouco, entendeu? É bem pouco. Ali os 6 mil tava bem mais feliz. Então pode ser que isso melhore, pode ser que não. Isso aqui, teoricamente, seria sinal de que os seus vídeos estão com um SEO meio ruinzinho, né? Então, assim, palavras-chave
meio ruins, ou temas ruins que não são tão buscados assim no YouTube, pode ser que seja isso. Ou pode ser simplesmente que o YouTube tá esperando ali pra dar uma atenção especial. E essa atenção pode chegar algum dia, como não pode chegar nunca, né? Não dá pra saber. Eu não acho que o conteúdo desses vídeos tá ruim. As palavras-chave também não acho que tá ruim. Eu acho que foi ali uma coincidência mesmo da semana estar ruim no geral. Como eu falei, tava ruim no meu outro canal também, que não tem o mesmo público. Então, pode ser que seja isso. Tô tentando olhar ali pro lado positivo. Logo em seguida, a gente tem a taxa de clique. Essa taxa aqui, ela significa o quê? Que a quantidade de impressões que teve, então a quantidade de vezes que esse vídeo apareceu pra alguém, dividida ali pela quantidade de vezes que a pessoa clica. Então dá pra gente ter uma noção ali se a pessoa clicou porque as palavras estão legais, ou se a imagem tá legal, ou se o título tá legal e coisas assim. Uma taxa de clique baixa é abaixo de 2%, 1% ali já tá muito baixo. Acho que diria que 2% talvez seja uma taxa ruim. De 2 a 10 é considerado uma taxa ok. De 10 pra mais, eu não sei quem tem essa taxa, que seria muito alta essa quantidade. Mas no geral, o que acontece, pelo menos pra mim, com a taxa de clique, é que quando eu posto vídeo, a taxa tá lá em cima, porque acaba mostrando pra muito pouca gente. Então ela tende a ir diminuindo com relação ao tempo. Então às vezes tá 12%, mas é por causa disso, porque eu acabei de postar o vídeo, entendeu? E daí nem sempre, é isso que eu quero dizer, nem sempre uma taxa de clique super alta significa que o vídeo tá bombando. Às vezes é porque o vídeo é recente mesmo. Então ela foi de 2,9, depois baixou e depois subiu de novo. A primeira semana até tudo bem. Eu acho que o YouTube entregou um pouco melhor o primeiro vídeo. Pelo menos é o que eu senti no primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Mas ela tava ruim porque as minhas thumbs, que é a capinha aqui do vídeo, né, a imagem que fica ali no vídeo pra você clicar, elas estavam padronizadas de um jeito que eu fiz, não nas pressas, mas eu fiz tipo assim, eu vou postar desse jeito e depois eu mudo ela e daí sim eu dou um toque especial, sabe? Então eu já tinha com isso na cabeça. Não é a estratégia mais inteligente do universo, né? O certo é mesmo você pensar num estilo de thumb antes de começar. Mas eu achei que isso seria interessante pra mim, porque minha maior dificuldade não é a parte do design em si, e sim, de fato, clicar no botão de postar, né? Essa é a minha dificuldade. Porque eu sempre acho que não tá bom o suficiente pra postar. Então, enfim. E daí foi isso. Então, até os 2% ali, até a quinta semana, eu ainda tava com o modelo antigo que eu tinha feito só provisoriamente. Depois, no dia 13 de abril, eu decidi tirar o dia pra resolver isso, pra melhorar todas as capas. Então eu refiz as capas dos 12 vídeos. Eu não me lembro se quando eu fiz a primeira versão desse vídeo aqui, que é do meu primeiro mês no YouTube, se eu já tinha editado essas capinhas ou não. Acho que não, acho que tava antiga ainda. Mas depois disso eu decidi mudar e foi bem acertado. Então dá pra ver ali que a porcentagem de clique aumentou. E eu acho muito engraçado essa questão, porque assim, a minha taxa de clique aumentou, né? Quer dizer que a capa tá melhor ou o título tá melhor e tal. Só que no outro canal que eu tenho, ele baixou. Então ele tá com uma taxa de clique boa no modelo que eu tinha feito antes, que era bem parecido com o que eu tava fazendo aqui. E daí na hora que eu mudei aqui, eu mudei lá também. E no mesmo estilo. E daí lá baixou a taxa de clique. Então eu achei muito interessante. Então não quer dizer 100%, né? Que se você melhorar a thumb de um jeito, às vezes os públicos são diferentes e vai clicar por motivos diferentes. Eu acredito que aconteceu lá foi que eu deixei mais óbvio do que o vídeo era, sabe? Então eu coloquei lá em cima Work With Me, coloquei um título melhor e tal, mais comprido. Então eu deixei mais específico pra pessoa entender do que se tratava aquele vídeo, que estilo de vídeo é aquele lá. E daí as pessoas pararam de clicar por curiosidade, e sim porque quer assistir. Então a taxa de clique diminuiu bastante, só que a quantidade de horas que a pessoa passa, ela continua a mesma, ou aumentou no caso, né? A duração média por pessoa. Porque não é um vídeo que a pessoa, tipo assim, meio que clickbait, sabe? Do tipo, faltou informação, a pessoa clicou e na verdade não era o que ela tava pensando que seria. Acho que ficou mais nesse sentido. Enfim, posso fazer um vídeo separado se vocês quiserem sobre o outro canal também, mas é só pra comparar ali que nem sempre a gente tem uma ideia ali de design, ela vai valer pra todos os tipos de vídeos, todos os tipos de público, isso não funciona muito. Mas é isso, então a taxa de clique ela foi subindo, né, depois que eu mudei o estilo do canal, e no geral é isso. Com relação aos shorts agora, primeiro vídeo eu tava falando, né, sobre a questão dos shorts, que eu tava postando 3, 4 vezes por semana. Então aqui nos números dá pra ver que na primeira semana eu postei 2 shorts, depois eu postei 4, depois 6, 5, por aí vai. Teve uma semana que eu postei 2 só, que eu achei que, acho que deve ter desanimado, não lembro. Mas no geral eu tava tentando postar mais que vídeos longos, né, principalmente porque é mais fácil de fazer e também porque a minha ideia era testar pra ver se chamava um público, né, chamava
novas pessoas, não um público diferente, mas assim, trazer inscritos novos pro canal, que é uma das coisas que eu preciso. Enfim, daí eu fui definindo isso, a quantidade de vezes na semana. Esses shorts que eu tô postando, eu não mudei o estilo deles, apesar de que eu trouxe mais pro estilo de viagem, né, mais no sentido inspirador e tal. Então, não mudei o estilo do conteúdo, ele continua o mesmo, mas eu puxei um pouco mais do assunto pra essa questão de viagem, a moto passando. Mas eu deixei assim porque tava dando mais resultados esse com relação à viagem. Esse é um assunto também que eu abordo aqui, então faz total sentido falar sobre isso. Então, esses shorts eu tô fazendo no Canva, eu não tô fazendo falado, nem corte do canal e nem falado. Ele é um shorts diferente, né, um conteúdo diferente do que eu posto aqui, apesar dos conteúdos conversarem entre si, né, eles fazem sentido ali numa forma geral. Então, eu só queria dizer isso porque eu falei no primeiro vídeo que é importante você ter o mesmo assunto ali, porque senão você vai chamar gente pra se inscrever no seu canal, que não tem nada a ver com os vídeos longos, então na minha cabeça não faz muito sentido. Então tem que ser uma coisa que faça sentido de uma forma geral, sabe? Aí, com relação à duração, eu coloquei a duração média, só que tem que lembrar que os shorts que eu posto tem até no máximo 20 segundos. Então teve um ou outro que teve mais que 20, tipo 30 segundos, mas no geral ali tá sendo mais que 90%, teve um que teve mais que 100%. Quer dizer que a maioria das pessoas assistem mais que uma vez, assistem até o final e daí mais um pouquinho do próximo, quando ele repete, né? Então essa é uma boa duração, né? Uma ótima duração. Com relação às views, às visualizações, eles mudaram, né, a forma de como conta essa métrica. Então nas primeiras semanas aqui, eu acho que foi até nas 4 primeiras semanas, o YouTube tava contando essa métrica de uma forma e depois ela mudou. E daí ela tava contando, eu não sei exatamente como que era, mas era tipo assim, a impressão, ele mandava o shorts pra alguém, a pessoa clicava e daí visualizava, não sei direito, mas ele mudou a forma que ele conta esse número, então não dá tanto pra comparar assim com a primeira semana, porque eu não sei ali qual que foi a diferença, entendeu? Não dá pra saber ali. Eu sei que esse, na semana 5, teve 1.800 aqui visualizações, de fato são 1.800 visualizações, porque ele ainda estava contando da forma antiga. Então teve um dia, que eu até comentei no outro vídeo, que viralizou entre muitas aspas, né? Um shorts que eu postei, só que ele ainda estava contando da forma antiga. Não é roubado esse número, é isso que eu quero dizer. Mas enfim, então dá pra ver ali que ele aumentou muito, né, as visualizações. Teve uma semana, acho que foi a semana 8, que eu comecei a postar todos os dias da semana, então foi 7 dias na semana, e eu vi que eu comecei a ganhar inscritos, de fato, com os shorts, e também que as visualizações estavam bem consistentes. Então, quase todos os shorts que eu postei naquela semana tinha mais de 1.000 visualizações, por exemplo. Então ficou bem mais consistente do que tava antes, que era tipo assim, 40 visualizações versus 2.000, entendeu? Então não tá tão assim, mas tá um pouquinho mais linear, o que é bom, né? Pra mim é bom, porque meu intuito não é viralizar, e sim ser mais consistente ali nos números. Só que isso durou aí uma semana e depois voltou a cair, principalmente pela questão, né, igual eu falei dos vídeos longos também, foi na mesma semana que começou a cair. Então eu não sei se é porque o YouTube parou de entregar ou coisa assim, teve algum problema na plataforma, ou se o meu conteúdo no geral tava ruim, não sei explicar direito. E também tem outra informação importante, que eu mudei o horário que eu posto, então eu acabei seguindo um horário diferente. Então talvez, quem sabe, seja isso. Então eu vou verificar ali, pensar melhor como que eu vou fazer e testar de novo, voltar no horário que tava antes. O ideal é sempre a gente postar vários dias seguidos no mesmo horário, né? Se você gosta de postar por aqui, é ideal você dar uma avaliada no geral, porque se você posta um shorts num horário aleatório e ele vai muito bem, não significa que se você continuar postando aquele horário, ele vai dar certo, mas às vezes é porque aquele conteúdo específico deu, né, um boost, sei lá, uma viralizada ali, diferente dos outros, tá? Então, assim, teste sempre vários dias, de preferência várias semanas. Eu que tô meio apressada aqui, mas no geral a gente tem que testar várias semanas pra ver o que dá certo ou o que não dá certo. Mas de qualquer forma, eu provavelmente vou ver essa questão do horário de novo. Mas as views dá pra ver aí que aumentou, então aumentou bastante a partir do momento que eu, né, postei ali mais que 5 vezes. E depois, nessa última semana, caiu de novo pela metade, mas foi o que eu falei, então não sei muito bem a razão disso, mas vou continuar postando. Com relação às horas, dá pra ver também que aumentou muito na semana que teve bastante visualizações. Então 14 horas é um número absurdo pra shorts, na minha opinião, porque se cada um tem 16 segundos, se você assistir 14 horas daquele negócio que tem 16 segundos, é bastante hora. Então ali as taxas de retenção ali foram bem altas, o que é ótimo, é um ótimo sinal. E é isso, então as horas variou bastante, dá pra ver ali que no começo não dava nem meia hora. Então, 0,2 horas, né? No caso, a primeira não é nem, sei lá quantos minutos são. Então, é bem pouquinho mesmo, e depois foi aumentando até a partir de, né, passadas 10 horas ali, no caso da 14. E na última semana, que foi
8.2, que também é bastante tempo. Com relação a inscritos, essa que foi um debate, assim, na minha cabeça, porque teve uma semana que eu postei menos, porque eu falei, gente, não tá valendo a pena postar isso. Parece que fica um monte de coisa ali no canal, que às vezes, tipo assim, é muito conteúdo curto e eu não gosto de consumir conteúdo curto no geral. Apesar de que não é que eu odeie criar esse tipo de conteúdo, eu gosto também, sabe? Só que é diferente. Então eu pensei, putz, não quero mais postar, então eu fiquei na dúvida e tal. Até que na semana seguinte, continuei postando. Na semana seguinte começou a aparecer inscritos através dos shorts e eu percebi que a quantidade de inscritos que eu tô tendo, que é baixa, obviamente, né? Dá pra ver. Mas a quantidade de gente que tá chegando no meu canal é pelos shorts e não por vídeo longo. E isso é um sinal, às vezes, que o vídeo longo eu tô usando palavras-chave ruins, então não tá caindo de busca. Mas eu não acho que necessariamente é isso. Eu acho que os shorts, de fato, pelo menos no meu canal, no assunto que eu tô falando, atrai mais gente. Então acaba atraindo pessoas bem mais que o vídeo longo. Nessa semana que eu percebi isso, eu defini que eu vou continuar postando e vou postar mais. Então foi no dia 26 de abril, defini isso, 17 dias na semana, independente se seja vídeo longo naquele dia ou não. Pra isso, eu pensei em espaçar o horário, né? Então não postar no mesmo horário o vídeo longo e o vídeo curto, que senão seria meio burrice, eu acho. E sim espaçar um pouco. Então o vídeo longo tá saindo num horário e os vídeos curtos no outro horário. Agora eu vou ter que dar uma pensada melhor, né? Pra ver se eu continuo com o mesmo horário. Acho que eu vou definir melhor isso. Mas no geral tava saindo certinho no mesmo horário porque eu tava programando eles. Então de inscrição foi isso. Veio a maioria deles pelo Shorts. E como eu falei de novo, pelo vídeo longo veio mais parente, porque foi o que eu mandei o link. Com relação às impressões, dá pra ver também que variou um pouquinho, então começou ali com 17 impressões, que é muito pouco, né? E depois aumentou um pouquinho, foi pra mais de 1.500, 1.600, e depois a última semana deu 2.500, e esse já é um número melhorzinho, né? Só que essa impressão, de novo, eu não sei o quanto disso é relevante nesse exato momento, porque eles tinham mudado a forma de entregar esses shorts, né, a forma de avaliar esses números, as métricas. Então pode ser que esse número aqui não seja tão relevante assim, sabe? Então até porque as impressões, eles estão contando aí com aquelas que aparecem na busca, porque é um pouco diferente, né, do vídeo longo, e estão mostrando também aqueles que mostram no feed. Então às vezes a pessoa passa, não sei se a pessoa passa e tá contando como clique. Antigamente não contava, pelo que eu sei, ou se ele tá contando, então aí é um pouquinho mais complicado de saber. Mas no geral tá isso aí. Com relação aos cliques, então, que é a quantidade de vezes, de novo, né, que você vê aquele conteúdo e você clica nele pra ver. Só que esse aqui também é uma métrica que não dá pra saber se é tão relevante assim, porque o Shorts, pra quem pega o celular, ele vai passando, né? Então, dificilmente você vai passar de lado pra ver qual você quer. Você vai fazer isso mais no computador, pelo menos na minha cabeça. E daí, esse aqui que você vai passando, eu não sei se conta como taxa de clique, que na minha cabeça não contaria. Contaria mais o que você, tipo, pra você pensar e daí clicar, sabe? E não você só rolar. Então ali eu não sei qual que é a relevância disso, apesar de eu estar marcando aqui pra ver depois de um tempo se isso melhora ou não. Esse keep aqui que eu coloquei é keep watching, tá? Então a quantidade de pessoas que continuam assistindo. Então deu pra ver ali que teve um número ruim, digamos assim, que é 18%, depois teve 16% também na terceira semana. Esse número aqui provavelmente tá péssimo, só que eu acho que varia muito com relação ao assunto que você tá falando e o nicho. Porque assim, se você for falar alguma coisa de desafio, emagrecimento, coisas que aparece o corpo, coisas, não sei, receita, mas tipo assim, coisas que, não sei, eu acho que combina mais com shorts, entendeu? Do que coisas de viagem, que é o caso que eu tô fazendo. Então esses números piores ainda aí, que 18%, 16%, ele foi ainda com relação à comida, porque eu postei, por exemplo, pratos italianos famosos, daí eu coloquei vários pratos, às vezes que a gente nunca nem experimentou, que é interessante da pessoa saber o nome, né? E eu coloquei aí, eu vi, por exemplo, que não funcionou. Então é bem interessante ele de comparar. Não sei se, né, de fato que esses números tão bons, ruins, porque esse número eu não consegui encontrar na internet referência. Diferente ali do vídeo longo que você coloca no Google, e daí você encontra várias pessoas, né, em fóruns de conversa e tal, de bate-papo. Também dentro do próprio Google ali, do YouTube, falando, enfim. Ele aparece bastante informação, mas com relação aos shorts não aparece tanto. Então eu não sei ali se isso é ruim ou bom. Na minha cabeça é ruim, porque é né, enfim, um número meio baixo, mas pode ser que seja bom, vai saber. E daí foi isso, então esse foi os shorts. Com relação à forma geral aí de monetização, lembrando que eu preciso de 1.000 inscritos, então eu preciso de 1.000 inscritos no total no último ano. Eu preciso de 4.000 horas assistidas de vídeo longo ou 4 milhões.
de visualizações pelo short nos últimos 90 dias, né? 3 meses. Esses 4 milhões, totalmente real pra mim. Eu não sei se existe uma pessoa do planeta que consegue monetizar com 4 milhões. Talvez se a pessoa tiver um short que viralizou muito, né? E teve esse número de visualizações. Mas no geral é muito difícil você chegar nesse número, até porque é o que eu falei, é 90 dias. Então você tem que ter ou um que se deu muito bem ou 2 que se deu bem. Mas na minha conta eu tinha que postar, né, com relação, fiz a continha, com relação ao quantidade de visualizações que eu tenho por shorts, eu teria que postar mais que 20 shorts por dia. Pra correr o risco de dar 4 milhões. E eu posto um só, né? Então é irreal pra mim esse número. Só que eu coloquei aqui já, só por curiosidade mesmo. Então, e aí uma coisa ou outra, né? Lembrando disso. Então, inscritos eu tenho que ter esses 1.000. E daí, ou é vídeo longo, 4.000 horas nos últimos 365 dias, ou 4 milhões nos shorts, né? De visualizações. Lembrando de novo que as 4.000 horas é 4.000 horas assistidas, tá? Não postadas. De inscritos, então, até esse dia que eu coloquei, que foi no dia 7 de maio. Eu tô gravando isso no dia 11, então já tem alguns a mais. Mas, né, até esse dia tinha 86 e eu preciso de 1.000. E daí, nos vídeos longos, eu tenho 63 horas assistidas e eu preciso de 4.000. Então tá bem longinho. Eu tava um pouquinho mais, não otimista, mas um pouquinho mais, assim, feliz. E acho que eu tô mais cansada agora. Não é nem tristeza, é cansaço mesmo. Porque como eu tô postando 3 vídeos na semana, tá bem puxado. Eu até falei isso no último vlog, vai sair agora, nessa semana. Nossa, eu tô muito cansada. Mas eu tô feliz, no geral, não posso reclamar, tô bem feliz. Tem gente chegando no canal, que é uma coisa boa. Tem gente chegando pelos shorts, também é bom. Mas eu tenho que estar aí empolgada e continuar postando. Aí uma informação importante, eu não compartilhei muito sobre o canal também. Eu demorei 30 dias pra falar sobre o canal pra minha família. Então eu não tinha falado pra ninguém, a não ser meu marido que sabia. Eu acho que é só ele que sabia, a psicóloga sabia também, mas tipo assim, não tinha falado pra ninguém, sabe? Aí quando deu quase um mês, acho que foi na 3ª, 4ª semana, aí eu mandei pra algumas pessoas, depois eu mandei pra mais pessoas. Eu não mandei pra todo mundo, né? Então assim, eu mandei pra algumas pessoas só. E daí quando deu agora, semana passada, eu publiquei no meu outro Instagram, que é o Instagram da minha escola, era, né? E daí eu publiquei lá falando que eu abri um canal. Ah, eu também falei pros amigos, assim, os amigos próximos, a gente teve um churrasco 2 dias. Eu acabei falando nos 2 dias pra pessoas diferentes. Mas no geral eu não fiz uma propaganda enorme sobre o canal. Então eu acho que isso prejudica porque não aumenta esses números, né, de inscrições e tal. Só que em compensação também eu acho que isso estava sendo bom. Não sei, porque eu tenho que tomar vergonha na cara e publicar, mas assim, tava sendo bom no geral porque eu ainda estou descobrindo o que eu quero falar. Então, assim, tá me trazendo um pouquinho mais de confiança de pensar que a pessoa que tá me assistindo eu não conheço, sabe? Mas eu preciso tomar vergonha na cara e começar a publicar, fazer propaganda lá. E é isso, no mais é isso. Com relação ao conteúdo, eu acho que esse mês foi bem engraçado, porque refletindo sobre o assunto, eu senti que eu dividi um pouco o conteúdo em vídeos que eu tava falando sobre uma coisa que eu domino muito, mas eu não tava tão animada assim, e em vídeos que eu tava animada, mas sobre uns assuntos bem nada a ver. Então, tipo assim, vlog, sabe? Coisa do dia a dia que não precisa de uma questão técnica por trás. Então, esse vídeo que eu falei, que eu mencionei no começo, que era sobre coisas que eu odiei na internet, foi um dos que eu mais gostei de fazer. Por que é isso? Porque não tinha questão técnica, entendeu? Era a minha opinião ali, pelas coisas que eu tava vendo no dia a dia. Então eu senti que esses aí eu gostei muito mais de fazer, foi mais fácil de fazer. Meio bobo até, mas assim, tipo, pegar a câmera e falar, sabe? Eu já tinha passado os tópicos também, né, pra não esquecer. Mas no geral eu só simplesmente gravei. Pra editar foi muito mais fácil também, então foi muito tranquilo. E foi um processo gostoso. Esses que são mais técnicos que eu mencionei, são esses de intercâmbio, falando sobre currículo, que eu fiz vídeo aqui sobre isso, idiomas, coisas assim que são bem... onde eu tenho muito conhecimento, né? Eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu tô bem mais cansada no vídeo, assim, sabe? Dá pra ver bem mais... não sei explicar. Então eu acabei dividindo isso. Isso foi bem consciente. Eu vi uma pessoa no YouTube falando sobre isso, que ela divide nesses buckets, assim, né? Como se fossem os potinhos, assim, de um conteúdo pra pessoa, um conteúdo pra ela e um conteúdo de marketing, alguma coisa assim. E isso foi, no meu caso, aconteceu isso, mas foi não intencional, sabe? Não foi planejado. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Eu queria que fosse um conteúdo que eu gostasse de estar falando e também fosse a minha área de expertise, assim, sabe? A área de conhecimento. Porque eu não gosto da área que eu tenho conhecimento, não é isso, mas é que eu fico mais empolgada às vezes pra falar coisa besta, assim, do dia a dia. Então eu não sei se eu encaro isso como uma forma, tipo assim, beleza, os 2 conteúdos são importantes e vou continuar postando os 2. Ou se eu misturo um pouco dos 2,
faço uma edição diferente, sei lá. Não sei, tô pensando ainda. Faço um jeito que eu, enfim, conecto uma coisa dentro da outra, sabe? Mas é isso, porque eu acho que também é importante ter esses vídeos informativos, principalmente para passar meu conhecimento. Essa é a base da internet, né? A gente passar o nosso conhecimento para outra pessoa. E isso que a gente não tinha acesso nos anos 90, por exemplo, né? E a gente tem acesso hoje. Eu acho que isso é importante. Então, falar sobre currículo, por exemplo, é extremamente importante para quem quer um trabalho, enfim, num outro país e tal, e principalmente aqui na Europa, né? Que tem esse vídeo aqui, inclusive, indico, tá? Mas eu acho isso interessante, só que daí, ao mesmo tempo, eu tô bem quieta não, mais séria, assim. E a edição dá muito trabalho. Muito trabalho, já falei isso num outro vídeo. Meu Jesus, dá muito trabalho mesmo, porque eu coloco os tópicos aqui no canto, tem que ter um roteiro bem formadinho e tal, trabalhoso, sabe? E daí se você faz um vídeo trabalhoso desse jeito e tem 4 visualizações, é um pouco, não desanimador, mas é um pouco cansativo, acho que é essa a palavra. Então é isso, eu tô muito feliz no geral, de novo, mantenho a minha decisão. É engraçado porque a família começou a falar assim, ai, nossa, você é muito boa, continua postando, não sei o quê, tipo assim, ai, continua, que legal, você já postou de novo, tipo, dando um super apoio. E é engraçado porque eles falaram, ai, continua postando, tipo assim, nem na minha cabeça passou de não postar, sabe? Enfim, tava tão empolgada que eu nem imagino não postar os vídeos mais. Mas no geral, tô bem cansada. Acho que tô precisando melhorar esses 3 vídeos na semana. É muito puxado, gente. Pra quem faz edição certinho e sozinho, é bem puxado. Se você posta, tipo, 5 vezes na semana, mas você não faz edição, só grava e posta, ou não faz roteiro, essas coisas, eu acho que deve ser bem mais tranquilo. Mas no meu caso, foi puxado, ainda mais com 2 canais, ainda mais com shorts todo dia. Então, assim, bem cansada. Mas, no geral, queria agradecer quem tá aqui, quem chegou nesse vídeo por ele mesmo e quem chegou antes pelos shorts, ou os parentes que estão assistindo, que estão dando apoio. Acho que tá sendo super legal. Nossa, eu nem esperava tanto apoio assim, sabe? Por isso que até fico meio assim, sem jeito, tipo, enfim. Talvez também eu esteja dando uma enrolada, porque eu sei que vai ser da mesma forma quando eu postar nos stories. Eu sei que vai ter amigos de muitos anos atrás que vai assistir, enfim. Mas é isso, eu tô tomando coragem ainda. Mas eu queria só agradecer quem tá aqui mesmo, falar que eu tô bem feliz, e eu vou continuar postando sim, mesmo tendo aí alguns poucos visualizações em alguns vídeos, mais visualizações em outros, mas se eu tiver conseguindo ajudar alguém já faz total diferença pra mim. E é isso, muito obrigada se você chegou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.